Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando o nosso Tribuna Independente de hoje, ao vivo, de Porto Alegre para todo o Brasil. Tema do nosso programa, Medicina Hiperbárica. Conosco, Pedro Henry Neto, médico, Medicina Hiperbárica, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica e deputado federal, em 5º mandato, e atualmente deputado, né? Agora deputado. Ele é também estadual da saúde do deputado federal pelo partido, pelo PP, já em 5º mandato, mas licenciado para ocupar a Secretaria Estadual da Saúde do Mato Grosso. E, eventualmente, agora, no momento, você está em Brasília, Pedro. Como é essa história aqui? É verdade, Sérgio. No momento, eu estou na titularidade do mandato. Temporariamente, até o dia 20 só. Até o dia 20 de dezembro? Dezembro. Depois eu retorno à Secretaria. Volta para a Secretaria. Conosco também a doutora Luciana Maria Cácavo Miguel, também especializada em Medicina Hiperbárica. Você vai saber tudo sobre esse tipo de medicina, essa forma de ajudar as pessoas. As perguntas, vocês já sabem. Podem fazer pelo telefone 51 3391 8432. Repito, 51 3391 8432. Ou pelo e-mail estudiors@redevida.com.br. estudiors@redevida.com.br. Se mandar e-mail, por favor, identifiquem a cidade de onde estão mandando a sua pergunta. Alguns dados dos nossos entrevistados, do Pedro Henry, eu já entreguei aqui, deputado federal, secretário estadual da saúde, médico, evidentemente. A Luciana Maria Cácavo Miguel é formada em medicina pela Universidade Severino Sombra, do Rio de Janeiro, especialista em medicina intensiva, pós-graduada em clínica médica pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e mestre em medicina hiperbárica pela Universidade de Barcelona. E uma série de outros cursos que dispensáveis de dizer, mas enfim, uma série de dados sobre medicina hiperbárica. E eu notei aqui também nos créditos dos nossos entrevistados que a relação de medicina hiperbárica com medicina submarina. Os dois entendem disso, e eu perguntei para eles fora do ar, mergulham? E o Pedro disse, sim, mergulho, faço mergulho. A Luciana também disse que agora está um pouco parada com uma série de problemas. Mas, enfim, nós vamos conversar exatamente sobre isso. Uma honra e um prazer ter vocês aqui no nosso Tribuna Independente de hoje. Por favor, Pedro, vamos começar contigo. Por que essa relação da medicina hiperbárica com o lado de medicina submarina? Posso dizer medicina submarina? Pode. Não estou dizendo bobagem? Não. Não, tudo bem. E o que funciona nessa correlação? E depois vocês vão nos explicar o que é medicina hiperbárica. Vamos lá, relação. Okay. Bem, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Sérgio, por essa oportunidade. Nós estávamos conversando através da Rede Vida com toda a sociedade brasileira, levando um pouquinho do conhecimento médico que nós adquirimos na vida e dessa importante área de atuação da medicina, que é a medicina hiperbárica. Você me pergunta o porquê dessa relação da medicina hiperbárica com o mundo subaquático e com os efeitos que esse mundo subaquático faz naqueles que os visitam. E realmente é aí que iniciou-se os estudos da medicina hiperbárica. Nos tempos primórdios se percebeu que as pessoas que ficavam na profundidade durante muito tempo, respirando o ar comprimido, quando saíam para a superfície, apresentavam uma doença, uma sintomatologia que ninguém conseguia explicar, que atacava principalmente o sistema nervoso e que levava muitas vezes ao óbito. Então, começou-se a estudar esse fenômeno que acontecia com as pessoas que permaneciam, porque o homem é um ser curioso e ele aprendeu, de uma forma ou de outra, com vários instrumentos, a levar o ar lá para baixo. Né? Isso aí você está falando é do tempo do escafandro. Mas anterior um pouco, Sérgio. Eu acho que foi o tempo que nós começamos aí do nosso nascimento. Mas, na verdade,
é um tempo primórdio, né? E que se percebeu isso. O homem começou a pescar de forma mais profunda, o homem começou na guerra, nas disputas no mundo todo, a usar da profundidade para se beneficiar e talvez prejudicar um adversário que tivesse para o navio, e percebeu-se esse fenômeno. E esse fenômeno começou a ser estudado e descobriu-se a doença descompressiva, que é uma doença causada por aqueles que respiram ar numa pressão atmosférica mais elevada, que é o que você tem lá embaixo no mergulho. Formam-se bolhas de nitrogênio na circulação e nos tecidos, nos diversos tecidos, e isso pode ser só uma dor articular, mas pode atingir o sistema nervoso, causando paralisia e ter uma série de outras complicações. E foi por isso que começou-se a estudar. Então, a medicina hiperbárica, ela está fundamentada, toda a sua ciência, exatamente na profundidade dos oceanos. E o tratamento com a medicina hiperbárica, Luciana, como é que funciona atualmente? O que é esse tratamento em si? Bom, pegando um pouquinho do gancho do Pedro, depois a gente fazendo essa correlação do mundo submarino com a oxigenoterapia hiperbárica, porque começou com um padre, na verdade ele fazia medicina e ele tinha uma instância de tratamento de ferida nos Alpes, e ele via que quando essas pessoas desciam para o nível do mar, a ferida curava mais rápido. Aí foi juntando, né, essa diferença de pressão do mundo subaquático, a diferença de pressão dos Alpes para o nível do mar, e começou a se estudar em relação a essas doenças e as feridas também que cicatrizavam mais rápido quando essa pressão aumentava, no caso, porque em cima a gente tem menos pressão. Claro. Né? E aí começaram os estudos. Tanto é que, inicialmente, foram construídas câmaras e não tinha sido ainda descoberto o oxigênio. Então, o pessoal chamava banhos de ar comprimido, porque chegava lá, respirava só o ar comprimido. Estamos falando aí de que ano isso? 1600, mais ou menos. 1662, para ser mais preciso. 1662. Se construíam câmaras de ar comprimido? Isso. Chamavam de domicilium. Domicilium, sim. E o que era essa câmara de ar comprimido? A pessoa entrava para dentro da câmara? Sim, entrava, era... E como é que comprimiu o ar em 1680, você falou? 1662. Tem até uma foto num livro do Kindle, que é exatamente como se fosse duas pessoas bombeando ar lá para dentro para fazer a compressão. Sérgio, deixa eu tentar ser talvez um pouco mais pedagógico. Nós estamos aí com os telespectadores e eu, de uma maneira didática, gostaria de definir com você e com os nossos telespectadores uma definição mais formal, né? A medicina hiperbárica é um ramo da medicina que se dedica a estudar as doenças decorrentes do mergulho, os problemas que se tem na saúde decorrentes do mergulho, os problemas decorrentes que trabalham num ambiente hiperbárico, e estuda também uma tecnologia chamada de oxigenoterapia hiperbárica. Então, a medicina hiperbárica é uma ciência que cuida basicamente dessas três distintas áreas. Nós temos aí trabalhadores que trabalham na construção de pontes. Então, aquele ambiente que ele vai lá embaixo para fazer o pilar da ponte, cimentar, concretar lá embaixo, ele está trabalhando num ambiente com a pressão muito acima da pressão atmosférica. Então, ele também tem intercorrências. O mergulhador que trabalha profissionalmente lá embaixo, ou que faz o mergulho recreativo, ele também sofre as influências daquele meio da pressão. E a oxigenoterapia hiperbárica, que é uma terapêutica utilizada hoje com muita frequência e ampliando no meio médico para várias indicações, que eu tenho certeza que nós vamos discutir ao longo desse programa, parte do bojo
dos estudos da medicina hiperbárica. Então, a medicina hiperbárica é a parte da medicina que se dedica ao estudo dessas alterações que nós estamos falando, porque eu acho que dessa forma o telespectador começa a entender um pouco mais o que é. Pois é, o que me surpreendeu, te confesso, é que eu imaginei uma câmara de compressão, alguma coisa tratada aí por 1930, por aí. Quando me fala em 1680, é um recuo e uma visão de um processo absolutamente novo, essa de pressão. Por que a pressão muda dentro de uma câmara? Por que a pressão altera o lado físico das pessoas, Pedro? Bem, é muito simples de se entender o seguinte, o que respiramos, ele tem uma concentração de oxigênio aproximadamente da ordem de 21%. Então, 21% do ar que nós respiramos contém o oxigênio. Os outros 78% ou 79%, do ar, ele é composto essencialmente de nitrogênio. Uma pequena fração são outros gases. Quando a gente respira isso normalmente aqui, na pressão atmosférica que nós vivemos habitualmente, o organismo já está adequado a isso, ele absorve a parte do oxigênio que lhe interessa e ele está habituado a essa concentração do nitrogênio que também vai junto para dentro da circulação. Quando o indivíduo continua respirando esse mesmo ar, mas ele vai para dentro de um ambiente hiperbárico, um ambiente em que a pressão atmosférica esteja acima da pressão que nós vivemos aqui, esses valores, por exemplo, se ele for a 2 atmosferas, que equivale a 10 metros de profundidade, e continuar respirando ar, ele vai dobrar. Ele vai receber uma carga de 42% de oxigênio e vai receber uma carga percentualmente, perdão, eu me equivoquei, eu falo em valores absolutos, né? Ele vai receber uma quantidade de oxigênio muito maior e uma quantidade de nitrogênio muito maior. Essa quantidade maior de nitrogênio começa a fazer alguns efeitos deletérios no organismo, como a formação de pequenas bolhas na hora que ele sai da profundidade, bolhas de nitrogênio. Sim. É um processo de embolização. Isso se estabelece em tecidos, no músculo, nas articulações, em diversos tecidos orgânicos do indivíduo e causam enormes distúrbios e causam um incômodo significativo. Essa doença, que é chamada doença descompressiva, foi que despertou o instinto científico dessa comunidade científica de antigamente a estudar melhor isso. E aí se descobriu os efeitos benéficos também que a pressão pode representar. A oxigenoterapia hiperbárica é uma ferramenta terapêutica utilizada largamente hoje na prática médica para o tratamento de diversas doenças, que consiste no quê? Consiste em você colocar o indivíduo num ambiente em que a pressão possa ser aumentada. Esse ambiente chama-se uma câmara hiperbárica, em que a pressão lá é elevada além da pressão atmosférica, e administra-se oxigênio puro a esse indivíduo, nessas condições. Então, a absorção de oxigênio, ela é maciça, meu amigo da Rede Vida. Ela a pressão parcial de oxigênio no sangue do indivíduo chega a se elevar até 20 vezes os valores normais. E isso tem um efeito terapêutico nos tecidos fantástico, principalmente na vigência de infecções, na vigência de hipóxia, que é na falta de oxigênio que alguns tecidos apresentam, ou por má circulação, ou por uma infecção. Então, isso tem um efeito terapêutico fantástico e, às vezes, aquilo que a gente não consegue fazer com as ferramentas, com o arsenal terapêutico normal, habitual que a gente usa, quando você adiciona esta terapêutica, que é a oxigenoterapia hiperbárica, a evolução é fantástica e o paciente tem uma recuperação muito mais abreviada e isso traz um conforto, uma resolutividade muito maior do que habitual. Você falou muito em câmara de compressão. Como é uma câmara dessas? O que é isto? A pessoa entra onde? Numa sala, num tubo? Praticamente, o que é essa compressão? Basicamente, existem 2 tipos gerais de câmara. Existe a câmara, que é um ambiente, todas as duas são um ambiente, como eu disse,
de paredes rígidas, né, em que você pressuriza um gás lá dentro e ele aumenta a pressão atmosférica. Ele pode ser para um paciente só, que entra só uma pessoa individualmente, chamado de câmara monoplace, ou pode ser para vários pacientes entrarem juntos ao mesmo tempo, que é a câmara multiplace. Normalmente, as câmaras para um paciente, para um único indivíduo, elas são um tubo de acrílico com duas tampas de aço na ponta, em que o indivíduo entra lá dentro e o gás é pressurizado lá dentro e aumenta-se a pressão atmosférica. As multiplaces, as câmaras para mais de um paciente, elas são metálicas normalmente, como um grande tanque, um grande tubulão com uma porta que é hermeticamente fechada, com escotilhas para se ver as pessoas que estão lá dentro. Normalmente vai um guia interno que acompanha durante todo o processo da sessão. Há intercomunicabilidade nas duas câmaras, a gente consegue conversar com as pessoas que estão dentro, com as pessoas que estão monitorando fora. Tudo isso é feito com altíssima tecnologia, com acompanhamento e supervisão médica ininterrupta. Então, é um processo extremamente seguro e extremamente eficaz, que traz enormes resultados assim, satisfatórios na terapêutica desses pacientes, dessas patologias específicas que a gente usa. Não tem casos de claustrofobia, do sujeito ficar fechado num lugar e se sentir mal, Luciano? Tem, mas tudo com uma boa conversa. Eu já trabalhei com os dois tipos de câmara, monoplace, e atualmente eu trabalho com a multiplace. Por incrível que pareça, apesar da monoplace ser toda de acrílico, a pessoa conseguir ver televisão, ouvir rádio, assistir um DVD, eu tive muito mais casos de claustrofobia numa monoplace do que numa multiplace. Eu acho que, como entram às vezes 9, 10 pacientes e acaba até formando uma amizade, eles conversando, eu acho que isso ajuda muito as pessoas a tolerarem mais esse processo do que na monoplace. Quanto tempo ficam dentro de uma cabine? Aproximadamente 2 horas. 2 horas? 2 horas. Qual é a sensação que a pessoa tem com essa quantidade de oxigênio puro que ela começa a receber num ambiente fechado? O que acontece com ele? Na verdade, Sérgio, isso não é muito perceptível pelo indivíduo. Talvez, e as pessoas vão entender isso muito bem, quando você está num automóvel ou subindo uma serra ou descendo uma serra, você sente uma ligeira pressão no ouvido, que há mudança dos níveis pressóricos, há uma mudança da pressão atmosférica. Então, você sente um certo desconforto que normalmente com o movimento de mandíbula, né, aquela lateralização que a gente faz na mandíbula, se resolve, o ouvido equilibra e equaliza as pressões e você não percebe mais nada. Então, a única coisa que a gente tem a sensação realmente é de uma pequena pressão na membrana timpânica, né, que pode ser facilmente compensada. Não há a percepção do aumento da pressão atmosférica, a gente não percebe isso. A única coisa que a gente tem é essa sensação leve no ouvido. E muito menos quando se está sofrendo essa pressão com o oxigênio puro, a gente não percebe realmente isso. Agora, há uma crendice que não tem fundamentação científica de que pessoas idosas saem de lá assim com entusiasmo muito grande, sabe, Sérgio? Revigorado. Mas não há nenhuma correspondência científica para essa explicação. Mas que na prática não prejudica, não. Mas a pessoa sai mais oxigenada, sai corajoso. Não, porque eu fiz essa pergunta até, Pedro e Luciana, porque nós estamos acostumados a respirar um ar de má qualidade. Quem anda na rua, problemas de gás carbônico, de carros, enfim. E, de repente, você começa a receber um ar puríssimo, né? Oxigênio puro, 100%. E com pressão. O que isso faz no organismo? Quando eu saio da câmara, que eu estava num ambiente formidável em termos de oxigênio para o meu organismo, e aí eu saio e abro a porta e estou lá com lotação, o cano de descarga acelerando. O
que reação isso tem? Nenhuma? Você consegue criar uma defesa com isso? Olha, vamos inverter a sua pergunta.